Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui, vamos aguardar uns minutinhos para que as pessoas comecem a entrar na nossa live. Boa noite, as pessoas estão entrando. Aí eu estou vendo Betânia, Helena, Raquel. Que bom que vocês estão entrando. A gente vai dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Nós ainda estamos no nosso tempo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, voltar às nossas lives das deusas. Hoje nós vamos a falar de Hestia e eu vou explicar um pouquinho por que a gente escolheu esse arquétipo, esse modelo, né? Ô Betânia, tudo bem? Eu também, tô com saudade, Betânia, eu também. Então, tô dando uns minutinhos e você me avisa aí quando a gente pode ir começando. Helena, tudo bem? Então, Helena, meu cabelinho tá cada dia mais fogo. Olha aqui. Obrigada, uma alegria ter você aqui. Raquel também. Sim, obrigada, Betânia. Obrigada. Então, a gente vai dar 2 ou 3 minutinhos. Aqui no meu relógio ainda não são as 8. Faltam uns 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Então, estou dando um tempinho e estou esperando as instruções de Betânia, porque é ela que diz quando que a gente pode ir começando, né? Nós tínhamos, há um tempo atrás, o ano passado, tínhamos feito lives semanais, né? Depois passamos a lives quinzenais e agora estamos fazendo mensais, mas provavelmente a gente vai fazer com uma frequência um pouco maior. Olá, Adriana! Adriana, que alegria você aqui, Cristina! Que coisa ótima, todas vocês entrando. É muito bom a presença de vocês aqui, fico muito grata, profundamente grata. Cibele está entrando. Aqui toda gente conhecida, todo mundo, Inês. Então, uma grande lareira, né? Uma grande fogueira, hoje que nós vamos a falar de Hestia, né? Helena, você está me falando qual é a deusa de cabelo de fogo? Hestia, a que nós vamos a falar hoje. Ela simboliza o fogo do lar, né? O fogo da polis, né? O fogo do templo, né? Oi, Inês, tudo bem? Boa noite. Oi, Cleo, tô te vendo. Oi, Carol, tô te vendo também. Tudo bem? Boa noite. Betânia, a gente começa quando você decidir, quando você mandar. Eu vou pôr aqui a minha orquídea mais perto para que vocês vejam a minha colheita, minha última colheita. Ela está muito, muito linda. Aí, olhem que bonita que ficou. Muito bem. Então vamos, né? Nós estamos retomando as lives, né? Tinha mais ou menos um mês ou um pouquinho mais que a gente não fazia as lives. E a gente vai retomar hoje e eu quero responder 2 ou 3 perguntas que as pessoas têm me feito e vou aproveitar, né? Vou aproveitar porque algumas pessoas têm perguntado por que a mitologia, por que as deusas, qual que é a referência ou qual que é o sentido de tudo isso.
Então, eu quis aproveitar hoje, que tinha um tempinho que a gente não fazia live, né? Para dar, digamos, para dar uma geral, né? Por que a mitologia? Bem, e por que as deusas? E por que o simbólico? Por que a estrutura simbólica? A mitologia é uma narrativa literário-simbólica. Como todas as narrativas, ela aceita e suporta, digamos, muitas interpretações e diversas leituras, né? E as deusas são arquétipos, e arquétipos são formas e modelos a partir do qual nós nos identificamos. Nos sentimos próximos, tem a ver com a forma como nós entendemos a vida ou eventualmente nos manifestamos em algumas situações. Às vezes achamos que não tem nada a ver, não é? Um arquétipo não tem nada a ver com a gente, mas o que eu quero dizer é que os arquétipos têm uma função de estruturação do mundo interno, né? Jung falava que nós damos conteúdo ao arquétipo. O arquétipo é uma estrutura, é uma forma, é um modelo, e somos nós que vamos a preencher essa forma e essa estrutura com aquilo que nós temos no nosso mundo interno. Por outro lado, o mundo simbólico é um mundo que nos possibilita uma organização. É um mundo que nos possibilita, o símbolo possibilita saber quem nós somos e para onde nos dirigimos. Então, quando nós falamos do símbolo, nós estamos falando de uma possibilidade ou de uma imagem que tem múltiplas interpretações. O símbolo é um caleidoscópio, uma multiplicidade, né? Ela aceita múltiplas interpretações, mas ela tem uma função estruturante da nossa vida psíquica, da nossa vida emocional. O símbolo nos restaura, nos equilibra, nos ordena. Quando nós nos vinculamos a uma estrutura simbólica, qualquer que ela seja, né? Numa narrativa mitológica, ou num conto, ou num sonho, né? Nós conseguimos ordenar, nós conseguimos entender e nós conseguimos estruturar nosso mundo emocional, nossa estrutura psíquica. Então, a gente aqui nas deusas, neste projeto que se chama Jornada das Deusas, que eu não estou sozinha e que tem muita gente trabalhando comigo, a Betânia, a Cibele, a Heloísa Monteiro, a Raquel, a Janaína, que estão também na Escola de Mulheres. Enfim, eu nunca estou sozinha, felizmente, né? Estou com colaboradoras, com parceiras, com pessoas que estão perto. Então, neste projeto da Jornada das Deusas, nós temos uma proposta de que essa estrutura simbólica, que é a mitologia, e essas figuras simbólicas, que são as deusas, sejam auxiliares em nosso entendimento da vida emocional, tá? Da nossa estrutura interna, de como nós lidamos com algumas coisas, como nos identificamos, onde estão as nossas dificuldades. É evidente que nós poderíamos trabalhar outras deusas, as deusas africanas, as deusas indígenas, as deusas egípcias. São todas estruturas, símbolos e arquétipos que possibilitam os nossos fenômenos internos, né? E é evidente também que a mitologia pode ser entendida a partir de muitas leituras. Então, nós podemos fazer uma leitura histórica, filosófica, antropológica, né? Nós podemos pensar assim, bom, mas a mitologia é uma estrutura patriarcal, onde os homens dominam. Já sabemos,
sabemos disso, né? Nós já falamos aqui sobre Zeus, falamos sobre Poseidon, falamos do lugar que o masculino ocupa, né? Nessa estrutura mitológica e simbólica. Não obstante, a leitura que nos interessa é basicamente a leitura do aparelho simbólico e da estrutura emocional. Né? Não obstante, podemos ver as deusas também como reivindicando seu papel, né? Como Hera quando briga com Zeus, né? Como Atena quando está no campo de batalha, como Afrodite quando se dedica à arte, né? E à sensibilidade e à compaixão pelos outros. Então, com isto eu quero dizer, bem, nós escolhemos as deusas gregas, é um projeto antigo, já tem mais de 2 anos, é de antes da pandemia, nós fazíamos ele presencial, agora fazemos ele virtual, porque consideramos que o símbolo é um disparador de efeitos internos. O símbolo, a estrutura simbólica e a estrutura arquetípica nos renova e nos dá novos sentidos a nosso mundo interno. Às vezes as nossas dificuldades, às vezes descobrimos talentos. Então, o sentido de nós trabalharmos com esse panteão, né, de deusas gregas, que não é o único panteão, acabo de falar, né? E com certeza há muitos e com muita riqueza, né? Mas nós escolhemos este para trabalhar. E hoje nós vamos a falar de Hestia. E por que nós falamos de Hestia? Bem, nós falamos de Hestia porque eu penso que nós precisamos, neste momento, esse gesto silencioso, discreto, introspectivo que Hestia tem. Hestia é uma deusa do Olimpo que simboliza o fogo. Ela não tinha uma forma física. Ela simbolizava o fogo do lar, do templo e da polis. Né? Nas cidades, tanto em Grécia como em Roma, nós tínhamos uma grande pira que ardia constantemente. Ela não tem forma física, não obstante, ela é representada. Eu sempre trago, vocês sabem, uma imagem grande para que vocês possam enxergar. Eu não tive como fazer, porque todas as copiadoras aqui perto estão fechadas, então eu trouxe uma imagem pequena de Hestia, né? Ela está aqui, simboliza o fogo. Helena tem o cabelo vermelho, né? Então eu conto com a tolerância e a paciência de vocês, porque eu só tenho uma imagem pequena para mostrar, né? Então, quem era Hestia? Bem, Hestia foi a primeira a ser engolida por Cronos, né? Nós sabemos que Cronos derrotou seu pai, Urano, né? E que Cronos vai governar, né? Nós vamos a conhecer a Idade de Ouro, é o tempo que Cronos governa, ele é Saturno, né? E ele traz a ordenação, os ciclos da vida, as estações, né? A disciplina, tudo aquilo que Saturno traz, né? Bem, mas Cronos escuta do oráculo que ele vai ser igual que seu pai, que ele vai também ser derrocado. E Cronos, casado com Rhea, que era sua irmã, né, começa a engolir os filhos. A primeira a ser engolida vai ser Hestia, né? Hestia quer dizer, então, que vai ser a irmã mais velha, e é a que vai estar mais tempo dentro das entranhas do pai, e é a que vai estar sozinha durante mais tempo. E a Ginoda Bolen vai falar que Hestia era uma deusa que não conhecia o medo, né? Era uma deusa invulnerável, vai falar, né? A Ginoda Bolen. E nesse sentido, Hestia vai ser uma deusa discreta, silenciosa, recolhida.
ela vai falar profundamente da nossa intimidade psíquica, né? Era isso o que interessava a Hestia, né? E Hestia, então, vai ser a irmã mais velha de Zeus. Ela não vai participar dos ciúmes, das intrigas do Olimpo, ela não vai estar no campo de batalha, ela não vai ter namorados, ela vai solicitar a Zeus. Falamos que o Olimpo é uma estrutura patriarcal, então era Zeus quem decidia. Ela vai solicitar a Zeus permanecer virgem e Zeus vai conceder a ela a virginidade. Ao mesmo tempo, por ser a irmã mais velha, Zeus dá a ela a possibilidade de estar no lugar mais importante dos lares. Ela vai estar no centro do lar, né? A chama de Hestia vai ser aquilo que transforma um espaço, uma edificação, uma vivenda em um lar, né? A chama de Hestia vai estar em todos os altares de todas as outras deusas, né? Ela não competia com as outras deusas. E a chama de Hestia vai estar na polis, no centro das cidades, tá? Em Grécia como em Roma. Em Roma vai ser chamada Vesta, né? E vão ser as vestais, as virgens vestais, as sacerdotisas de Hestia, né? Bem, é muito importante entender que o fogo, Hestia tem, apesar de ser uma deusa discreta e silenciosa, um papel muito importante, ela tem um papel civilizatório. O fogo é aquilo que nos dá calor, que nos protege, que nos permite cozinhar os alimentos, né? E que traz para os homens grandes conquistas, né? Então, Hestia simboliza esse fogo que vai libertar os homens de muitas coisas, né? Ela é uma das 3 deusas virgens, né? Quais eram as outras 2 deusas virgens? Atena e Artemi. Bem, Artemi, aquela que andava pelos lugares ermos, Hestia não vai ter nada a ver com Artemi, e Atena, aquela deusa da polis, da justiça, das estratégias da guerra, né? Então, Hestia vai ser uma deusa extremamente silenciosa, recolhida, mas vai ser uma deusa profundamente centrada em o que são as suas tarefas. Qualquer tarefa realizada por Hestia adquiria enorme dignidade, né? Então, Hestia era aquela que se entregava de uma maneira digna àquilo que tinha que ser feito. Neste sentido, o tempo de Hestia não é Cronos, o tempo de Hestia é Kairos, aquele tempo que os gregos denominavam o momento certo. Hestia fluía no tempo, né? Então, o tempo dela era um tempo interno e era um tempo de recolhimento e de introspecção. Isso é muito importante porque Hestia vai nos trazer esse tempo de silêncio interno, esse tempo que precisamos para saber quem somos, né? E para onde nos dirigimos, né? Hestia era uma deusa suficiente, né? Uma em si mesma, a Shinoda Bolen vai falar, né? Aquela que não precisa do reconhecimento dos outros, aquela que não precisa que ninguém diga que é o que eu tenho que fazer, né? Hestia não precisava desse reconhecimento. E ela vai formar um par espiritual, digamos, com Hermes. Olhem que coisa simbólica, né? Então, enquanto Hestia estava na intimidade do lar, né? Enquanto Hestia era o fogo do centro do lar, né? Nos lares gregos, nas casas, existia uma coluna de pedra que simbolizava Hermes e que simbolizava
a proteção do lado de fora. Então, Hermes protegia do lado de fora e Hestia protegia do lado de dentro. Mas olhem que coisa simbólica. Hermes é Mercúrio, é o deus da palavra, da eloquência, né? E Hestia é exatamente a deusa do silêncio. Né? É a deusa do silêncio, do recolhimento, da não verbalização. Né? Então, é muito interessante essa parceria simbólica entre Hestia e Hermes, né? Hestia também vai facilitar o envolvimento com os nossos propósitos, né? A dedicação plena, tá? A concentração plena, tá? E essa concentração sóbria, discreta. Hestia era uma figura muito discreta, né? Em latim, a palavra lareira significa foco, né? Então, Hestia era também uma deusa muito focada, tá? Naquilo que ela se propunha, né? Dois deuses do Olimpo queriam namorar Hestia, né? Apolo e Poseidon. E aí também tem um simbolismo muito interessante. Apolo simbolizava o conhecimento lógico, a lógica, né? A lógica aristotélica, né? O distanciamento, né? Hestia não queria esse tipo de conhecimento. O conhecimento de Hestia é o conhecimento da minha interioridade, né? E Poseidon também queria Hestia, né? E Hestia ficava muito assustada com os transbordamentos de Poseidon, né? Nós já falamos dela aqui, e Poseidon era um deus um pouco colérico, né? Mas com o transbordamento das águas das emoções. Poseidon era o deus do mar, né? Levantava grandes ondas no mar, né? Então, esse transbordamento das emoções eram coisas que, né, Hestia de alguma maneira não vivenciava, não aceitava, não era essa a proposta de Hestia, de forma nenhuma, né? Então nós vamos ver que nesse propósito de intimidade, tá? Hestia tem um propósito de intimidade comigo, tá? E eu pensei Hestia, né? E a gente conversou um pouquinho sobre por que Hestia neste momento, né? Em um momento que nós precisamos dessa intimidade, dessa reflexão, desse recolhimento, né? Hestia era uma deusa que mantinha um equilíbrio do meio, né? Desse lugar, né? Desse ponto de equilíbrio, né? Não havia excessos, não havia extremos em Hestia, né? Não havia grandes extremos, grandes, né? Então, uma coisa interessante que Hestia, a gente pensou em Hestia um pouco, pensando como nos faz falta o equilíbrio, né? Como nos faz falta o ponto médio, né? Como estamos vivendo um momento de grandes excessos, né? De grandes desequilíbrios, né? Hestia fazia da existência um lugar sagrado, né? Um lugar sagrado no sentido da sua dedicação, da sua devoção, da sua maneira de tratar as coisas. E Hestia tinha uma coisa muito importante. Ela sabia exatamente qual era seu tamanho, né? Nem de mais, nem de menos, né? Então, nesse sentido, Hestia nos trazia uma ideia de profundo equilíbrio, né? Eu não tenho arrogância, né? A prepotência de me achar mais que os outros, né? E também não tenho a dificuldade de autoestima em pensar que eu não tenho valor ou que eu não tenho sentido, né? Então, Hestia nos traz esse meio término no sentido dela também, de saber quem era ela, né?
É claro que este, como outras deusas, pode ter aspectos sombrios, né? De recolhimento, de isolamento, de não conseguir tratar com a vida ou com o cotidiano. Sim, nós sabemos que todos os arquétipos têm um lado claro e tem um lado escuro, e essa é uma grande possibilidade que nós temos para poder trabalhar, né? Então, ela nos dá essa possibilidade também, né? Este, como a irmã olímpica mais velha, vai evocar o arquétipo da anciã sábia, né? E como arquétipo da anciã sábia, ela vai nos trazer um olhar distanciado das situações. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno, 3 ou 4 linhas que a Ginoda Bolen fala, né? Este não brigou pelo poder, nem competiu pelas maçãs de ouro. Permaneceu fora dos relacionamentos, evitou o Monte Olimpo. Não esteve no cenário da guerra de Troia, não foi responsável, não salvou nem puniu nenhum dos mortais, não se envolveu, não se perdeu nas brigas, enfim, ela escapou. Né? E eu acho que quando a Ginoda Bolen diz ela escapou, né? Aquele barulho do Olimpo, né? Nós já falamos aqui várias vezes que o Olimpo era um lugar barulhento onde muitas coisas aconteciam o tempo inteiro, né? Os deuses não se caracterizavam pela sobriedade, como vocês sabem, né? Os deuses viviam grandes paixões, grandes excessos, né? E todas essas coisas que nós falamos. Está aqui no nosso Instagram, estão todas as lives sobre os deuses que nós temos feito, se vocês têm interesse. E nós temos um canal no YouTube também, Jornada das Deusas. Então, todas as lives onde nós explicamos essa vida intensa que os deuses levam, de encontros, desencontros, paixões, ciúmes. Então, quando a Ginoda Bolen diz ela se salvou de se perder de si própria, né? Não é? De se perder, de não saber quem ela é, de perder o prumo, né? De perder o ponto de equilíbrio, de perder essa linha, né? Essa linha que nos organiza, essa linha que nos estrutura. E como arquétipo e como simbolismo, como possibilidade simbólica, este vai nos trazer um profundo sentimento de paz interior, né? Então, este nos traz isso, né? A paz interior, a pacificação com quem nós somos, né? Independentemente da história que nós tivemos, né? Então, ela será honrada como uma venerável anciã, né? E como venerável anciã, ela tem que estar presente sempre, né? Então, as moças, por exemplo, quando recém-casavam, né, levavam uma parte da chama do lar da mãe para seu novo lar, né? Como esposa, como futura esposa, né? E há algumas imagens na mitologia muito bonitas mostrando essa procissão, né? Em que uma procissão, as mães, as mulheres da casa vão pelo caminho levando a chama para a casa da moça que agora se transforma, né, em esposa, né? Outra coisa interessante é que quando este rejeita Apolo e Poseidon, ela rejeita sobretudo a questão de se envolver com o outro, se perder com o outro, participar do outro, né? De perder esse equilíbrio, de perder esse centro, né? Esse centro que para este era fundamental e era decisivo, era o que a mantinha viva, né? Era o que a mantinha viva, essa possibilidade de estar no centro. Pensem bem, né? Nós estamos falando do fogo da lareira, do fogo do lar, estamos falando de uma mandala que tem a ver com, né, o reconhecimento de quem nós somos. É ali nessa estrutura simbólica que nós nos reconhecemos
como somos, né? Ou quem nós somos, né? Então, ela será fundamental no terceiro ciclo da vida, né? Alguém me perguntou, Inês está me perguntando, na maturidade, sim, esta será uma deusa fundamental, né? Na maturidade. E é um arquétipo que possibilita saber de nós, né? Este é um arquétipo que vai possibilitar que cada uma de nós entre no nosso silêncio interno sem medo, né? Pensem bem que este esteve na barriga de Cronos sozinha durante muito tempo. E Shinoda Golem vai falar, ele não teve medo, né? Ela não teve medo, né? Eu trouxe, para ir terminando, e eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, né? Mas eu trouxe uma pequena poesia éstia do Bruno Elias, né? Vocês sabem que nós às vezes lemos as poesias de Bruno Elias, e eu queria ler para vocês uma poesia bonita. Solene santifica o lar, imutável ilumina o templo, lareira da intuição, chama do autoconhecimento, secreto universo interior, experiência individual, sossegada, prospera o tempo, tranquila no valor do silêncio, encoraja a se sentir completa, firme deusa da paz interior, aqueça os laços familiares, consagre o significado fundamental, compromisso e foco na verdadeira essência. Então, vejam bem, nós estamos falando de Hestia como aquilo que Jung fala, o reconhecimento do si mesmo, né? Aquilo que nos faz adultos em nós mesmos, né? Tomando as nossas decisões, assumindo os nossos compromissos, né? Este nos traz essa possibilidade. E eu quis trazê-la hoje porque nós estamos vivendo um momento difícil, um momento desafiador, e acho que o arquétipo de Hestia pode ser muito importante. Pode ser importante para saber de nós, pode ser importante para pacificar-nos internamente, pode ser importante para nos ajudar no recolhimento, no silêncio, na reflexão do que estamos vivendo. Esse recolhimento de Hestia é um recolhimento profundamente reflexivo, né? Profundamente marcado pela proposta de saber quem eu sou, né? Então, eu trouxe esta imagem, este arquétipo, né? Porque acho que o momento nos chama para isso. Quem entrou mais tarde não tem nenhum problema, ele fica gravado no IGTV da Jornada das Deusas. Eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, né? Se vocês têm alguma pergunta, né? E, Júnia, todas nós precisamos de este neste momento. E por isso a gente trouxe esse arquétipo, né? Ele é um arquétipo da maturidade, ele é um arquétipo reflexivo e ele nos possibilita, sobretudo, a liberdade, né? A liberdade interna, né? A liberdade sem os medos de entrar no silêncio, né? Do nosso mundo recôndito. Este nos traz a possibilidade de explorar o nosso mundo recôndito. Então, eu queria trazê-lo porque acho que nós estamos vivendo um momento coletivo onde nós estamos precisando desse gesto, de silêncio, de recolhimento, de reflexão, de pacificação, né? A paz para saber quem somos, né? Para saber como nos conduzimos, né? Eu vou abrir um pouquinho, Betânia, podemos abrir para uma ou duas perguntas? Vou abrir para uma ou duas perguntas, né? E como eu falei, vocês encontram aqui no nosso Instagram, da Jornada das Deusas, ele fica gravado também, né?
E também no nosso canal do YouTube, Jornada das Deusas, temos um site, Jornada das Deusas, e lá está gravado tudo que nós fomos trabalhando até agora. Tá? Então, sim, é importante. Este nos traz um lado que é o lado do recolhimento e da paz interior, e ao mesmo tempo ela pode nos levar a um certo isolamento também, né? Como todos os arquétipos e como todos os simbolismos, pode ser trabalhado desde muitas perspectivas, né? Como diz Jung, nós nunca esgotamos um símbolo, ou nós nunca esgotamos um arquétipo. Uma imagem nos convida a outra imagem, que nos convida a outra imagem, e assim pela frente nós vamos, ampliando, né? Vamos ampliando o sentido das coisas, né? Então, Helena, obrigada, Helena. Na Grécia existem templos de Hestia? Eu não sei, eu acho que a Betânia pode falar disso, mas o que nós sabemos, e na minha pesquisa eu percebi, é que Hestia está em todos os templos, tá? Eu não sei se existe um templo específico de Hestia, ela está em todos os templos, junto com outras deusas. Ela não era uma deusa competitiva, né? Ela não competia, né? Nem pelo poder, nem pelo protagonismo, né? Então, isso possibilitava, e ela era a mais velha deusa do Olimpo, era a irmã mais velha de Zeus, né? Então, existia toda uma deferência em relação a Hestia, né? Bom, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais perguntas, nós vamos ficando por aqui, né? Lembrando que o que nós estamos construindo é uma narrativa simbólica, e lembrando que os símbolos têm que ser entendidos como restauradores, organizadores da nossa psique. Eles têm uma tarefa profundamente terapêutica para todos nós. Betânia, podemos ir fechando. Eu não estou vendo, alguma coisa aconteceu, que eu estou me vendo, mas não estou vendo a participação de vocês e não estou vendo as perguntas. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu sou profundamente grata à companhia de vocês. Daqui a uns dias teremos outras lives, teremos diversas lives, e eu fico por aqui. Uma boa noite a todas, e que este nos dê essa clareza de reflexão, essa pacificação, essa intimidade, né? Essa sobriedade e essa serenidade que todos nós estamos precisando neste momento. Muito, muito obrigada a presença de todas.